Boas noites, amigas e amigos argonautas. Hoje, nossa convidada é a filha única de Martiniano Soares e Silva e Maria Virgulino e Silva, sendo seu pai inspetor sanitário, funcionário público estadual, e sua mãe prendas do lar ou dona de casa. Aos 7 anos, perdeu a mãe. Aos 8 anos, perdeu seu pai. Órfã, foi criada pela tia materna Carmen Yacira Ortiz Virgulino e seu marido e primo José Oscar de Mendonça Virgulino. Nos conta a nossa convidada que foi então incorporada ao grupo familiar de 6 primos, tornando-se a mais nova do mesmo. Ou como nos diz ainda a nossa convidada, nascida na cidade de Marabá em 1943. Iniciou seus estudos alfabetizada no ano de 1949. Fez todo o curso primário, da primeira à quinta série, no grupo escolar Barão do Rio Branco. Prestou exame de admissão ao ginasial como candidata estranha no Colégio Moderno, onde foi aprovada no ano de 1954. Fez o curso ginasial 4 anos ao todo no referido Colégio Moderno no período de 55 a 58. Fez o ciclo colegial, o científico na época, no mesmo colégio no período de 59 a 61, que corresponderia hoje ao atual ensino médio. Em 1961, fez vestibular na Universidade Federal do Pará, sendo aprovada para o curso de História, graduação. Cursou o bacharelado e a licenciatura. Nos conta a nossa convidada que, ainda como estudante, teve 3 breves experiências no ensino médio como professora de História nos colégios. Técnico do Comércio Noturno no Colégio Barão do Rio Branco, no Colégio Herbar Nível Médio Particular e no Colégio Augusto Meira, Colégio Público Estadual. Entre 1965 e 1967, atuou como bolsista em estágio docente, ministrando as disciplinas Etnologia e Etnologia do Brasil na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal do Pará, onde exerceu depois, até sua aposentadoria, suas atividades de ensino e de pesquisa como antropóloga sob o regime de dedicação exclusiva vinculada ao antigo Departamento de História e Antropologia. Sendo ainda chefe do referido departamento do antigo Centro de Filosofia e Ciências Humanas do UFPA. Em 1968, nossa convidada na Universidade Federal de Pernambuco também atuou como bolsista em estágio docente, ministrando a disciplina Etnologia e Etnografia do Brasil. Em 1998, após a sua atuação junto à Universidade Federal do Pará como docente e pesquisadora, em 1998, no Instituto de Pastoral Regional, foi docente ministrando a antropologia, as disciplinas Antropologia Cultural e Cultura Brasileira no curso filosófico teológico para a formação de presbíteros. Entre 2005 e 2006, atuou no Instituto Esperança de Ensino Superior como professora visitante, ministrando as disciplinas Religiosidade Popular e Religiões Afro-Indígenas no Brasil, no curso de especialização em Ciências da Religião do Instituto Pastoral Regional IPA. Em 2007, nossa convidada atuou no Instituto Regional de Formação Presbiteral, ministrando a disciplina Religiosidade Popular. Entre 2015 e 2020, até pouco tempo, nossa convidada também foi professora docente na Faculdade Católica de Belém, FACBEL, lecionando a disciplina Antropologia Cultural. No Instituto de Pastoral Regional IPA, CNBB Norte 2, foi também professora da disciplina Religiosidade Amazônica. Nossa convidada, desde 2017, na Universidade do Estado do Pará, vem atuando como colaboradora no Grupo de Estudos de Religiões de Matriz Africana, GERMA, da Universidade do Estado do Pará, coordenado pela professora Thaisa Deluca,
sendo responsável neste grupo de pesquisa pela linha de pesquisa Religiões de Matriz, História e Memória. Enfim, nossa convidada, entre 1961 e 1965, fez a graduação em História na UFPA, o bacharelado entre 61 e 64, e a licenciatura concluindo em 65, quando completou seu curso superior. Entre 1972 e 1976, nossa convidada fez mestrado em Antropologia Social na Unicamp, orientada pelo professor Dr. Peter Frey, com a dissertação O Tambor das Flores, uma análise da Federação Espírita Umbandista e dos cultos afro-brasileiros do Pará, 1965-1975. Autora de vários artigos e capítulos de livro, nossa convidada publicou o livro O Tambor das Flores, em 2015, pela editora Pacatatu, com 320 páginas, originalmente sua dissertação de mestrado. Bem como publicou em coautoria com o professor Napoleão Figueiredo o livro A Presença Africana na Amazônia Colonial, uma notícia histórica, em 1990, pelo Arquivo Público do Estado do Pará, e também publicou o livro, o trabalho, melhor dizendo, Festa de Santos Encantados, premiado e publicado pela Academia Paraense de Letras em 1972. Sendo ainda autora de vários estudos, entre eles, Alguns Elementos para o Estudo do Negro na Amazônia, publicado pelo Museu Emílio Guild em 1968. Por sua atuação e produção acadêmica, obteve, ao longo de sua carreira, diversos prêmios. Em 1967, por exemplo, obteve a Placa de Prata, os melhores da Universidade Federal do Pará, melhor auxiliar de ensino, vida universitária. Em 1972, o primeiro lugar no concurso de folclore amazônico, Prêmio Geórgio Falangola, da Academia Paraense de Letras. Em 1982, em 1987, acho que houve uma falha, reconectando aqui, em 1987, recebeu a medalha Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, da Sociedade Geográfica Brasileira. Ainda nesse ano, o grau prata da Ordem de Xangô, da Federação Espírita Umbandista e dos Cultos Afro-Brasileiros do Estado do Pará. Em 1988, a medalha comemorativa do 30º Reconectando aqui, em 1989, Comenda de Ogum, da Federação Espírita Umbandista. Em 2000, a medalha condecorativa Pedro Teixeira, do Instituto Histórico Geográfico do Pará. Em 2003, a medalha ao mérito Francisco Caldeira Castelo Branco, da Prefeitura Municipal de Belém. Em 2012, tornou-se sócia honorária da Academia de Letras e Artes de Bragança, Pará. Em 2012, comenda Mãe Doca da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Em 2014, o diploma Jubileu de Ouro da Federação Espírita Umbandista e dos Cultos Afro-Brasileiros do Estado do Pará. Nossa convidada, esses foram alguns dos seus prêmios, não vamos listar todos. Nossa convidada, integrante do Conselho Estadual de Cultura e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, atualmente exercendo a sua presidência, foi e é professora de várias gerações, orientadora de inúmeros alunos de graduação e especialização, bem como contribuindo na formação acadêmica de vários discentes de mestrado e doutorado. Nossa convidada é a professora, a mestra Anaísa Vergolini Silva, que já está aqui conosco online, nos assistindo na nossa plateia online, e que vamos então agora receber aqui do palco online para a nossa entrevista. Então eu vou adicionar aqui a professora Anaísa Vergolini para que possa então estar aqui conosco realizando a entrevista. Um momento apenas, por favor, que eu já vou adicionar a professora Anaísa. Para adicionar a professora Anaísa, vamos aguardar aqui o seu sinal. Lembrando que esta nossa entrevista... Oi, Anaísa. Oi, tudo bom? Eu estou te vendo e estou te ouvindo, mas a tua mensagem está invertida para mim. Eu acho que você está falando do computador.
Não, não, É do celular? tem verde. Então, É, é do celular, então acho que tem que colocar o celular na vertical. Perfeito. Ok, resolvemos então, é isto. Agora sim, estamos verticalizados, eu e você. Perfeito. Doutor Nilson, muito prazer ter você aqui conosco no nosso programa de entrevista. E eu de ouro na nossa entrevista, fechando aqui com chave de ouro a nossa entrevista, né? Aqui com ruídozinho, vamos ver. Bom, fechando, eu estava dizendo que estávamos fechando este ano com chave de ouro aqui o nosso programa de entrevistas, com a entrevista da professora Anaísa Vergolin. Hoje é a nossa última entrevista do ano. A próxima quinta-feira é dia 24 de dezembro, a próxima quinta-feira é dia 31 de dezembro, então nós não vamos ter o nosso programa. Vamos entrar a partir de amanhã em recesso. Só retornamos com as nossas entrevistas a partir do dia 14 de janeiro de 2021. Então, vamos ter 3 semanas de recesso. Então, fechamos a nosso ano de entrevista. Começamos lá no dia 14 de maio de 2020. Terminamos hoje, em 17 de dezembro, com a professora Anaísa Vergolin. Então, professora, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda, né, ao nosso programa aqui de entrevistas. Você está me escutando bem, Anaísa? estou. Está me vendo, me Aí, escutando? estou. Quando às vezes falha um pouquinho a sua voz, não estou geral ouvindo bem. Eu vou colocar aqui o meu fone. Pronto. Colocando aqui o fone para ver se diminui aqui a diferença. Né? Está me ouvindo, Anaísa? Estou. Ok? Ok. Ótimo, melhorou para mim aqui melhorou essa interferência também. Anaísa, antes de ingressar na universidade como aluna de graduação, na década de 60, você havia estudado em várias escolas ou colégios, inclusive no Barão do Rio Branco, no Colégio Moderno. Como você avalia essa experiência para a sua formação e depois para a sua formação depois na graduação e depois como profissional? Bom, boa noite, em primeiro lugar. Obrigada, Maia, por estar me incorporando aqui nessa sua programação. Bem, e para ser objetiva, essa experiência minha foi muito breve, né? Porém, eu avalio que ela foi útil no sentido de me dar o traquejo de sala de aula, né? Primeira turma que eu ensinei era uma turma madura, alunos que trabalhavam o dia inteiro no comércio, não era fácil para eles, né? Não era fácil para mim, que era muito estudante ainda, tanto quanto inexperiente, mas me deu essa oportunidade de lidar com uma turma madura, da minha idade, pode ser, e talvez alguns mais velhos do que eu, aquela turma do comércio. Depois foi ao inverso, no Colégio Herbert, que era do doutor Antônio Viseu e do doutor Baganha, que eram 2 professores da UFPB. Era uma outra experiência, exatamente o contrário, que eram jovens. Então, eu ensinava história medieval e os alunos não gostavam. E como eu havia feito o científico, chamava assim, havia aprendido muita matemática com o professor Conduru, então eu tive a oportunidade de um artifício de fazer análise sobre jogos, com análise combinatória, para que eles se interessassem. Eu dividi a turma em grupos e era uma forma que eu dele da realidade dos estudantes de motivá-los.
E, então, o que eu aprendi no científico me ajudou a ensinar a história, a matemática, digamos assim, né? E no Colégio Augusto Meira, foi tranquila, era uma turma normal, não era muito desafiadora, no sentido de ser muito jovem e tudo, mas foi muito breve também. Eu já estava terminando a didática, foi útil no sentido de aprimorar o que eu queria na didática. De modo que, em geral, foi o desinibir. Aprendi a lidar com a sala de aula, né? Então, essa foi a grande experiência que eu tive enquanto estudante, já atuando como professora, que naquela época era possível, mas naquela época nós podíamos ensinar, né? Assim, no colégio, né? Foi isso. Anaísa, quantos anos você tinha quando ingressou na universidade como aluna de graduação? Eu estava nessa faixa que é normal, 18 anos, né? Feito 17, 18 anos, né? Que eu ingressei na universidade. Era nova, mas era que hoje nem sei se é, porque hoje os estudantes ingressam com uma idade muito. Naquele momento era nova, muito jovem. E eu digo isso porque a primeira turma que eu ensinei no ensino superior era no curso de administração de empresa. E era uma turma adulta, funcionário do banco, cidade visando a sua carreira, nessa carreira, nos órgãos que trabalhavam, né? Banco do Brasil, Banco da Amazônia, era excelente aluno do Banco do Brasil. Então, havia uma diferença muito grande, a professora que era mais nova do que os alunos. Mas isso não foi problema, não foi bem um problema, né? Porque, já como eu falei há pouco, eu já tinha bastante manejo de turma, de sala. Então, assim, essa idade, de todo modo, para mim, mesmo que eu tenha atuado muito nova, não foi nenhum problema, de forma nenhuma, né? Durante a minha carreira. Olha, no início da minha carreira. Anaísa, você já tinha certeza que queria seguir a profissão de professora? Você fez a graduação em História e depois você enveredou pela antropologia. Na época que você fez o vestibular, você já pensava na antropologia ou você queria ser professora de História ou já tinha certeza que queria ser professora de História? Não, Maria, foi exatamente o contrário. Aliás, eu já contei, já falei isso assim, em círculo restrito de colegas. É assim, eu não queria, nunca sonhei em ser professora, muito menos de história. Por tudo, eu acho que eu tive muita, eu acho não, eu tive muita influência da minha prima, Catarina Vermelhino Dias, que era geógrafa, e atuava no Rio de Janeiro, da professora lá, que era pesquisadora, era do IBGE. E quando ela vinha aqui em Belém, em visita, e a minha mãe titia era a madrinha dela, ela ia fazer a visita, eu ficava embevecida com as narrativas dela, ela contando das aulas que ela dava, as viagens que ela levava os alunos, as pesquisas que ela fazia, a tese dela, quando ela fez sobre Marabá, também o trabalho que ela fez com Orlando Caldeira. Então, eu sonhei, o que eu queria ser era geógrafa. Por isso, eu tinha feito o científico, porque tudo que eu queria era fazer geografia, tinha na minha cabeça isso, fazer geografia, me especializar em cartografia, fazer concurso, o IBGE, sendo cartógrafo, em cartografia.
e viajar. Aí tinha essa questão que eu ficava ouvindo a Catarina, a Kate, que nós chamávamos, narrando essas viagens de pesquisa. Eu acho que a minha atração foi pesquisa. Foi pesquisa. É isso que era o que eu sonhava. Não professora, mas pesquisadora. Apesar de que ela, que me influenciou muito, sem querer, sem saber, ela era uma exímia professora. Bem, e aí eu me inscrevi para geografia no vestibular. Mas, quando faltava pouco tempo, os poucos candidatos inscritos naquele ano para a geografia foram chamados na Faculdade de Filosofia. Foi aí que eu conheci o professor Napoleão, que era o diretor, estava como vice-diretor, mas estava no exercício da direção, então ele chamou esses alunos e disse que não iria haver vestibular naquele ano para a geografia. Me lembro bem da expressão, porque a universidade havia avaliado que havia densidade. O que acontecia era que umas turmas, antes, de umas gerações antes, havia se formado 2 alunos, 3 alunos, quer dizer, isso era um prejuízo muito grande, a universidade estruturando estava calculando e avaliando que isso era uma perda. Um final de um curso com 3 alunos ou 1 aluno se formando. Bom, era na época, inclusive, que os 2 cursos eram juntos, Geografia e História. Na época que eu fiz, já era separado. Então, o que ele disse? Olha, vocês que estão prestando Geografia, eu sugiro que vocês façam o vestibular para História, porque depois vocês podem revalidar todas essas disciplinas, que o primeiro ano eram disciplinas praticamente comuns. Aí eu fiz, para não perder o ano, eu fiz. Então, comecei a cursar História. Mas, eu confesso, sempre disse isso, eu não gostava de História. Eu vivia no diretório, eu vivia fazendo qualquer coisa. Me tornei uma aluna medíocre, digo mesmo, medíocre. Conseguia tirar 6, 7, 7, 7,5, você não passava disso. Eu tinha excelentes professores, né? A professora Paula Chaves, a professora Anunciada Chaves, professor Arthur Porto, era um professor Otávio Mendonça, eles eram excelentes, mas eu não gostava, eu não me identificava. Até porque era um estilo de aula que eu chamaria de estilo conferência. Então, eu gostava de ouvir, mas como uma conversa. Mas aquilo não me atraía, né? Então, isso que eu falava há pouco, a experiência que eu tive de sala de aula, com história, foi assim, en passant. Foi assim, para pegar traquejo, para já ter um dinheirinho e já ir treinando. Foi isso, né? E eu não estudava, francamente, eu não me dedicava à história, de jeito nenhum. Aí foi tempo também de univolante. Aí a Uni veio criticando os cursos. Eu me lembro muito bem uma reunião que, perto de 64, todos os estudantes foram para onde hoje a Academia de Letras, a SAI, Sociedade Artística Internacional, e nós fomos para lá, estudantada toda, e o pessoal da Univolante fazendo as críticas ao ensino, e tinha músicas, tinha vinhetas. Eu fiquei muito impressionada. Aí que eu fiquei avessa a ser professora, digamos assim, muito menos de história. Bem, e assim eu fui levando o curso. Quando eu cheguei no 3º ano, que eu fui ser aluna de Etnologia e Etnografia do Brasil, com o professor Napoleão Figueiredo, aí a conversa foi diferente, porque eu estava acostumada a ir levando, como se diz na gíria, empurrando com a barriga. Mas quando eu quis fazer etnologia, eu não sabia nada. Aí eu quase fui reprovada. Eu fui uma aluna horrível e ele fez críticas para mim terríveis na frente de todos os colegas. Eu fiquei aborrecidíssima com aquilo. Enfim. E aí, quando chegou no final da disciplina, eu precisava de muita nota para passar, aí eu sentei para estudar. Obrigada, né? Mas eu comecei a gostar das aulas dele, do professor Napoleão. Por quê? Porque ele vinha da experiência do Museu Goethe, e as aulas que ele ministrava eram aulas que ele usava, o que hoje nós chamamos os recursos, né, na época,
era de slides, recursos audiovisuais. E aquilo eu gostava, porque era uma viagem. As aulas eram... Eu gostava disso da aula, de viajar, as aulas que ele dava, né? Projetando as pesquisas que ele fazia, as pesquisas de arqueologia, todas as pesquisas do Goethe. Eu gostava disso. Agora, empurrar com a barriga, entre aspas, eu não consegui, porque tinha que estudar. E eu não estava acostumada a estudar. Aí foi que eu estudei, e no estudar, eu me deparei com essa cultura, a formação do povo brasileiro com a cultura negra. E eu descobri esse tema pelos livros da bibliografia da época, né? E, ao lado disso, tem também a forma do professor Napoleão da aula, que era, eu até diria, a forma como a minha prima contava que dava aula lá no Rio de Janeiro, no Bennett, naqueles colégios que ela ensinava, que era de levar a fazer atividade em campo, né, que era a experiência do Goethe. Então, isso eu gostei. Aí eu comecei a ser atraída pela antropologia. De modo que, quando eu fiz as últimas provas, desesperada para passar e não ficar reprovada e devendo a matéria, chamou a atenção dele, de a virada que um aluno deu, né? E também eu tinha raiva dele, porque ele me humilhou muito em sala de aula, e eu respondi, foi uma coisa assim. E aí eu acho que ele se atraiu por aquela virada do aluno. E assim terminou. Quando ele fez uma viagem para, acho que para Alagoas, para dar uns cursos, quando ele voltou, ele me chamou para a oferta de uma bolsa, que hoje corresponderia à Bolsa de Iniciação Científica, que era uma bolsa que ele conseguia pelo Goethe. E eu pensei duas vezes e tudo, até que acabei ficando lá com a bolsa, estudando antropologia, e aí pronto. E aí eu entrei direto para a antropologia. Eu que já estava bastante afastada da história, caí direto na antropologia. Foi assim a minha entrada na antropologia, né? E nessa temática do negro, né? Foi assim. Toda essa viagem, essa grande viagem. Da geografia passando pela história para chegar na antropologia. Mas durante a graduação, Anaísa, além de etnologia do Brasil, você fez outras disciplinas de antropologia na graduação, inclusive com outros professores de antropologia, ou só havia essa disciplina com Napoleão? Não, eu fiz antropologia física, mas eu não tive antropologia cultural. Bom, é preciso dizer que nesse ano que estavam essas disciplinas da antropologia e etnologia, nós estávamos exatamente em 64, ou naquele período um pouco antes. Você pode imaginar, como historiador, o que deve ter sido um curso numa universidade naquele contexto político. Foi um curso muito prejudicado, né? Então, eu, por exemplo, não tive antropologia cultural. Por isso que eu falo muito etnologia, porque eu passei direto para etnologia. Eu tive antropologia física com o professor Alberto Bordalo, que não era professor de antropologia física, mas teve que ficar, assumir essa disciplina, e ele nos levava para a faculdade de medicina. Em muitos momentos, ele foi muito honesto conosco e disse, meus alunos, acontece isso assim, eu estou sendo recrutado para dar essa disciplina, não é a minha formação. Ele era sobrinho ou primo do professor Armando Bordalo, que tinha ido para Portugal, e ele ficou assumindo a turma do professor Bordalo, que era quem ensinava antropologia cultural para o curso de ciências sociais, porque a geografia e a história estudavam a etnologia. Isso havia um problema lá em Brasília, porque, por incrível que pareça, a etnologia e a etnografia era obrigatória para a geografia, mas não constava do currículo das ciências sociais. Isso era óbvio, né? Nem da história. Seria perigoso nesses cursos, então ficou como obrigatório para a geografia. Então eu fiz antropologia física, com o professor Bordalo, Alberto Bordalo, e depois fiz só etnologia. Eu não fiz antropologia cultural, entendeu? Então foi isso
tem tudo a ver com esse contexto desse período dos anos 60 e 64, do cursei o terceiro ano. E assim, toda a antropologia, digamos, que eu me deparei foi pela etnologia. Talvez essa tivesse sido também a minha dificuldade, o desconhecimento. Foi assim. Certo. E como foi o seu ingresso no departamento de História e Antropologia? Né? Ainda não era departamento de História e Antropologia quando você ingressou? Ou já era o departamento de História e Antropologia? Como é que foi esse seu ingresso como professora? Não era. Esse ingresso como professora foi na antiga Faculdade de Filosofia. Havia a universidade e havia as faculdades. Não havia núcleo pioneiro, não havia cidade universitária. Havia as faculdades funcionando em diferentes prédios que eram alugados para a universidade. A Faculdade de Filosofia, ela funcionava no palacete que até hoje existe na Generalíssimo, hoje é sede da APAI. Ela lá funcionava. A Faculdade de Farmácia, por exemplo, hoje é Seixo Noyer, se não me engano, na esquina da Generalíssimo, com a Brás de Aguiar, a Odontologia da Praça Batista Campos, e por aí vai. Não é? Direito, onde hoje é a OAB. Então, estávamos lá nessa unidade. O que aconteceu foi que, aí, nesse período, houve uma necessidade de professores. Hoje, professores. Não tinha o quadro docente, né? E então, eu não sei como isso tramitou em termos institucionais, mas na congregação, a Faculdade de Filosofia tinha a sua congregação. Então, na congregação, acredito que tenha sido assim uma discussão, a indicação de alunos, bons alunos, ou alunos assim, para ele assumido como auxiliar de ensino, porque não havia, já estava se desmembrando a questão das cátedras, né? Cátedra tinha lá na Faculdade de Direito, mas na Faculdade de Filosofia não havia. Era chamado de catedrático, mas precisou, de repente, professores. Né? Grande parte do quadro dos professores da Faculdade de Filosofia, diga-se de passagem, eram advogados, eram médicos, entendeu? Então, precisava agora professores. E houve a chamada de um grupo de alunos que haviam se destacado. Né? Eu posso citar nomes de alguns, por exemplo, foi chamada a professora Ruth Lamarck, chamada a professora Nilza Diário de Andrade, o professor Biratã Rosário, que eu me lembro assim de imediato, e eu fui chamada também. Foi chamado um grupo lá para o curso de pedagogia, e eu fui chamada, fui indicada para ajudar como um auxiliar de ensino. Bem, eu fiquei, e assim eu comecei. Agora, no meu caso específico, também eu fui indicado porque antes eu já era bolsista. Desde 65, final de 64, 65, início de 65, eu era bolsista. O professor Napoleão Figueiredo, com o contato que ele tinha pelo Guilde, Galvão, etc., tinha conseguido uma bolsa. Esses eram arranjos dele diretamente com o Guilde. Uma bolsa do CNPq. Eu seria hoje o que tem hoje na universidade, os alunos bolsistas. Então, eu comecei assim, quer dizer, quando eu entrei para ser professora, eu já era bolsista. Há um ano eu já vinha sendo bolsista do CNPq. E aí eu fui chamada, né, meu nome foi aprovado lá na congregação e eu passei a ser professor, que era isso que você mencionou na minha apresentação, auxiliar de ensino. A pessoa que o nome está dizendo, auxiliar de ensino. Então, eu fiquei já como professor, foi assim. Não foi concurso, foi uma indicação dos professores. O professor Biratã Rosário ficou também, outros não quiseram, ou por qualquer razão, mas no meu caso eu fiquei.
já estava identificada com a antropologia, etnologia, enfim, com essa área. E aí eu comecei como auxiliar de ensino, já em 66, com a carteira assinada, inclusive. Eu e os outros que ficaram com a carteira assinada, em 66, como auxiliar de ensino. Na época, até a década de 80, os professores tinham carteira assinada na universidade, eram seletistas, não eram ainda estatutários. Né? Então, essa é uma informação que às vezes as pessoas desconhecem. Né? Bom, você tinha dito há pouco que na graduação, quando foi fazer como aluna a disciplina de etnologia do Brasil com o professor Napoleão Figueiredo, você começou, a partir da leitura da bibliografia, a se interessar pelo tema da cultura afro, da religiosidade afro, da presença negra no Brasil. Se não, me corrija se eu estiver enganado. Foi a partir daí que você começou a ter interesse em fazer esse caminho de pesquisa? Como foi que foi sendo construído esse caminho seu de pesquisa em relação a esse tema? Eu falei, o primeiro da minha parte foi descobrir esse campo na bibliografia do curso, né? E sendo obrigada a estudar, a ler e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu falei também que o professor Napoleão tinha uma forma da aula que ele fazia que chamava-se atividade extra-classe. Levar os alunos, quando chegava esse tema da cultura afro, levava para visitar algumas casas de culto. Bem, então eu já estava gostando dessa temática, mas ainda não era, desde quando aluna do terceiro ano, mas ainda não era assim, não imaginava que eu ia ser professora de antropologia, etnologia, seja lá do que fosse. Eu gostava. Mas, quando eu passei a ser bolsista, aí já havia necessidade, como hoje, né, de você saber o que é que você quer. E foi aí que eu me defini. E aí que teve um ajuste com o professor Napoleão, porque ele vinha do Guild, a experiência dele no Guild era arqueologia e etnologia indígena. Evidentemente, ele não podia nos levar nem para o campo para Marajó, nem para o Saramagoto, para o do Oeste. Então, só nos levava na atividade extra-classe nos terreiros. E então, o professor Napoleão insistiu comigo que eu fosse estudar arqueologia ou estudar etnologia indígena, que era a área que, evidentemente, ele conhecia por conta da formação no Guild. Mas aí eu disse que eu não queria, que eu ficaria ali, mas se eu estudasse aquele tema. Eu fui muito sincera com ele, né? Isso ainda como bolsista. Bem, muita insistência, mas eu não e não, né? Posteriormente, ele ainda me levaria, talvez até numa tentativa de um ensaio e tudo. 2 vezes eu fui para os índios de Anambé com ele e tudo. Eu viajei, tirei de letra, como se diz também na gíria, mas não me identificava, né? Sempre fiquei com aquela temática dos negros, né? Gostei. Agora você vai dizer que tem uma coisa subjetiva, tem alguma coisa... Bom, isso aí é outra questão a se averiguar, discutir, refletir. Mas o fato é que eu disse ao mestre, que estava começando a ser meu mestre, eu não quero, eu quero estudar a cultura africana. Mas ele dizia, e eu, para argumentar, eu dizia assim, se eu for estudar índio, como é que eu vou ficar indo para a aldeia, muito complicado? E se eu estudar aqui na cidade, era antropologia urbana, que não é, evidentemente eu estava falando, eu tomo um ônibus e vou lá onde eu quiser, e volto a fazer meu trabalho de campo. Bem, enfim, diante da insistência de um aluno, tão renitente, digamos assim, ele cedeu. Ele sentou e escreveu um projeto chamado Batuques de Belém.
E com esse projeto para orientar uma aluna. Eu ainda era aluna. Então, escreveu esse projeto, apresentou ao Conselho, o Conselho de Ensino e Pesquisa, o projeto foi aprovado e aí começou, digamos, a valer mesmo, né? Foi em 65, comecei, né? Então, quando chegou em 66, que eu comecei a ser professora, verdadeiramente, tudo, carteira assinada, auxiliar de ensino, eu já tinha uma área definida, eu já sabia o que eu queria, eu já estava no campo, ensaiando no campo, entendeu? Então, foi assim essa minha inserção, porque eu gostei, foi de ter descoberto isso. Aí depois vem toda a história dos trabalhos, da apresentação, das pesquisas e tudo. Mas esse primeiro ano que eu estava, era uma definição da escolha do que eu queria e ficar lendo a bibliografia africanista. Era isso que consistia o meu trabalho, né? E já também, como estudante, bolsista, era orientando, participando, assim, como uma espécie de monitor, assim, com os meus colegas, alguns colegas que me procuravam, tudo mais, né? Isso eu fiz muito também no primeiro ano que eu fui professora, né? Orientando os grupos de estudantes e tudo, alguns também que já tinham mais idade, né? e atuando junto a eles, né? E com isso eu ia cada vez mais me aprofundando nessa temática. E assim foi essa definição, mas a isso já tinha um projeto aprovado, que era os Batuques de Belém, em 65. E a partir daí, Anaís, então começou também uma série de trabalhos de campo que você realizou junto com o professor Napoleão Figueiredo, junto aos terreiros, junto aos batuques, ou não? Começou. Então era assim, a carga horária naquela ocasião era uma carga horária alta, né, muito alta. Então, eu ficava como bolsista, depois já como auxiliar de ensino, isso já estava bem treinada na pesquisa, mas como bolsista eu ficava, tinha aula até aos sábados, naquela geração tinha aula aos sábados. Então, os sábados era dia de ir para o campo, que correspondia à pesquisa de campo, na linha do Guild, né, trabalhar de pesquisa de campo. Então, dia de sábado era dia de ir conhecer os terreiros e começar a ter uma inserção junto com eles, muito mais próxima. Isso era o que se fazia dia de sábado. E eu tenho uma imagem assim muito, parece quando eu vi aquele filme Nome da Rosa, com o mestre e aquele jovens seguidor ao lado do mestre, né, seguindo, era bem isso, né? Então, o professor Napoleão me ensinando a fazer pesquisa no terreiro, e eu anotando e sendo treinada, caderneta de campo. Isso era a programação do sábado. Terminava a aula, as aulas ia para os terreiros. Então, ele investiu muito em mim. De forma, ele investiu muito assim, em mim, né? Até porque tinha uma carga horária grande, era possível. E assim começou essa experiência de trabalhar nas casas de culto. E assim foi. De modo que em 66, quando eu me tornei professora oficial deles, eu dava aula, mas eu já falava daquilo que eu sabia e vivenciava no campo de pesquisa. Não era mais só repetir a bibliografia, entendeu? Eu já tinha uma experiência. Foi assim, essa minha mutação, digamos, de bolsista para professor, que indicado, não concursado, mas indicado. Foi nesse treinamento, assim. Anaísa, quem era na época as tuas referências para pensar esse tema de pesquisa na antropologia, quem é no Brasil, enfim? As referências eram, basicamente, era o Arthur Ramos, que eu havia descoberto na graduação, no terceiro ano.
estudando, né? Era um livro obrigatório que tinha que estudar, o Arthur Ramos, depois o Bastide e o Edson Carneiro. Bastide e Edson Carneiro, sobretudo esses dois, porque eles tinham os livros dele, eles mapeavam. Naquela ocasião havia um conceito da antropologia norte-americana que era de área cultural, de região cultural, se trabalhava muito com essas referências. Então, o Diego Júnior falava em região cultural do Brasil, o Galvão fazia áreas culturais indígenas do Brasil, e o Edson Carneiro falava em áreas também de cultos. Bem, e Bastide, um pouco, mas vai de mais. E então, dizia assim, a Amazônia existia, não era considerada como tendo essa expressão religiosa dos negros. Não tinha, né? Então, mas aí havia assim um descompasso, porque eu lia isso nos livros do Edson Carneiro, por exemplo, e ao mesmo tempo eu ia para o campo e via que essa religião era muito viva em Belém. Então, isso começou a levantar uma questão muito séria para mim, né, que mais tarde seria de pesquisa. Como se explicar isso? Mais tarde eu escreveria que isso aí, eu chamaria isso, pegando uma expressão do Copan, de que eles haviam feito uma inclusão científica com uma exclusão ideológica, quer dizer, eles incorporaram a Amazônia na área de culto, para dizer que a Amazônia não tinha expressão religiosa negra. Ou se tinha, era algo degenerado. Entendeu? Então, essas eram as referências. E com relação a eles, foi que eu comecei a construir argumento. Um primeiro argumento, quer dizer, olha, aqui existe sim uma expressão religiosa negra. Quer dizer, contrapondo ao que a bibliografia, digamos, clássica daquele momento falava e postulava, entendeu? Foi assim que foi. Esse encontro e esse diálogo de um jovem que está querendo estudar matemática com as suas referências. E depois eu seguiria a partir daí. Isso foi um norte para o meu trabalho. E grande parte daquilo que eu escrevi no primeiro momento tinha a ver com nos bastidores era esse diálogo com esses africanistas. Foi assim. Perfeito. Anaísa, nós já estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco, né? Vamos encerrar antes que complete 60 minutos. E para não cair no meio de uma resposta sua, então vamos deixar para o próximo bloco as próximas perguntas. Vamos dar continuidade à nossa entrevista. Esse primeiro bloco nós estamos encerrando agora. Eu vou fazer, após encerrar esse primeiro bloco, eu vou fazer a gravação dele e colocar ele disponível no IGTV da nossa página no Instagram e recomeço o segundo bloco, né? E aí eu te adiciono ao vivo e as pessoas que estão nos acompanhando também vão voltar a estar conosco no segundo bloco, ou outras pessoas também. E queremos mais uma vez agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco nos assistindo e também agradecer a presença da professora Anaísa, que daqui a pouquinho vai estar conosco no segundo bloco, dando continuidade à nossa entrevista. Lembrando que no segundo bloco, havendo questões, perguntas, comentários, também haverá tempo, penso, para repassar essas perguntas para a professora Anaísa. Então, agora, encerrando esse primeiro bloco, eu vou, então, desconectar a professora Anaísa e já recomeçamos o segundo bloco. Ok, professora? Ok. Então, ótimo. Eu vou lhe desconectar agora e vou encerrar o primeiro bloco. Ok, certo.
Então agora vamos encerrar esse primeiro bloco e daqui a pouquinho já reiniciamos o nosso segundo bloco para darmos continuidade à nossa entrevista com a nossa convidada de hoje, professora Anaísa Vergolino Silva. Então vamos encerrar agora o